Para começar, o consenso traz uma classificação aí dos estágios do diabetes tipo 1. A gente já conhece essa classificação, ele tornou um pouco mais complexa, digamos assim, trazendo mais detalhes, né? Algo mais criterioso. A gente tem um primeiro estágio que seria o paciente em risco. É um paciente que não é classificado ainda como sendo diabetes tipo 1, ele estaria em risco de diabetes tipo 1. Que é esse paciente que você falou do rastreamento, vamos dizer assim, super precoce, né? Isso. Esse estágio 1 é aquele paciente que teria só o anticorpo, anticorpo positivo só, né? Isso. Inclusive ele numera, né? Mas ele não tem nada de glicemia, não tem nenhuma alteração laboratorial, nada que possa gerar para o diabetes tipo 1, né? Completamente assintomático, Exato. né? Inclusive fica aquela discussão se esse paciente receberia o nome de diabético ou não, né? Porque muita gente defende a terminologia diabetes para ser colocada quando você tivesse realmente alguma repercussão laboratorial, minimamente, né? Sim. Então seria em risco, né? Por essa classificação do consenso. Aí nós temos depois o diabetes tipo 1, estágio 1, que aí já é aquele paciente que tem 2 ou mais autoanticorpos presentes. Isso. Ele também é assintomático, ele também não tem desglicemia, mas ele já é um diabetes tipo 1, estágio 1, digamos assim. Então, iniciando, se ele tiver um anticorpo só, ele é em risco para, né? Isso. E se ele tiver 2 anticorpos, aí ele já seria estágio 1, né? Para classificar como teria que ter 2 anticorpos testados. Já cabe uma primeira posição de crítica, porque você obrigatoriamente vai ter que testar mais de um anticorpo. A gente tem uma análise crítica em relação a quais anticorpos mais frequentes numa situação ou noutra, mas para um termo populacional, pensando na rotina da gente até de consultório, você está solicitando vários anticorpos, é um pouco, né, até criticável aí, bastante. Sim, a gente está num momento em relação a rastrear diabetes tipo 2, por exemplo, com glicemia de jejum, com glicada, e às vezes já não é tão simples, né? Exato. Mas tudo bem. Então, e o diabetes tipo 1, estágio 2 é o paciente. Aqui já começa a ficar mais complexa a história, porque é o paciente que tem múltiplos anticorpos, ele é assintomático, mas ele já tem alguma evidência de desglicemia. Isso. Então, ele já tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ele já tem uma glicemia no TOTG entre 140 e 199, ou ele tem uma glicada de 5,7 a 6,4, ou, vê que interessante, teve uma elevação da glicada em 10% em relação ao valor basal. Exato. Né? Ou até a história do CGM que eles colocaram lá como critério, né? Que é você ter, durante o período de monitorização, de 10 ou 14 dias, ele bota até 10 assim, né? Dias, que a gente nem usa na métrica do mais utilizado no Brasil, é de 14 dias, né? Se você tiver mais de 20% do tempo acima de 140, né? 10%, né? 10%. Para ser estágio 2, Então aí, então seria, o 20 já é o estágio 3, já muda até de estágio. Então repare, você botar um CGM para monitorizar durante 14 dias, um paciente teoricamente estaria classificado como pré-diabetes, né? Então o estágio 2 é o pré-diabetes com anticorpo positivo, mas ele precisa ter 2 anticorpos positivos, né? De novo, é quase um negócio meio decoreba. Porque a gente vai ver o estágio 3, que é o próximo. O estágio 3 é aquele que já vai entrar em critério clínico, né? Sim. Então ele já tem laboratório que diagnostique diabetes. No estágio 3 você não precisa ter 2 anticorpos. Se você tiver um anticorpo, fechou. Então assim, se você tiver critério de diagnóstico de diabetes e tiver um anticorpo positivo, você estaria nesse estágio 3. Perfeito. Que já é um estágio clínico. É o DMI clínico. O DMI clínico, né? Só que, de novo, ele bota esses critériozinhos a mais. Essa história do CGM, né? O 20%, que 10% seria no pré-diabetes, 20% seria diabetes. Só que a gente não usa isso como critério diagnóstico de diabetes. Nenhuma sociedade abraça essa recomendação, né? Então, fica ali um negócio meio solto. Tá certo que CGM tem vantagens na sua utilização. Alguns estudos mostram que você utilizar o CGM melhora a adesão a tratamento não farmacológico, a dieta, a atividade física, porque você acaba conseguindo ter uma educação em relação à alimentação e tudo mais. Mas assim, você colocar isso em termos de novo de rastreio, recomendação populacional, acho que é um pouco fora de contexto, né? Outro ponto importante assim, sobre essa questão do estágio 3, do CGM, eles falam no próprio consenso que nem os painelistas lá que se reuniram para fazer concordaram todos em relação a colocar o CGM como critério. Mas enfim, tá lá no documento, né? Quem quiser dar uma olhada depois por curiosidade. Mas como o Luciano colocou, a gente vai usar os critérios clássicos, né? Para não ter dúvida. Glicemia de jejum, TOTG, glicada. E eu achei interessante essa particularidade da subida da glicada.
para classificar ali como sendo um estágio 2. Quando você repetir, se ela tiver uma progressão de glicada, né? Isso. É outro problema, porque você precisa, teoricamente, dosar no mesmo laboratório, inclusive nas mesmas condições, até hematimétricas, que a gente sabe que algumas situações podem modificar a hemoglobina glicada para cima ou para baixo. Então, se você tiver alguma dessas variações, você vai acabar caindo nesse cenário, né? Então, assim, a gente precisa reforçar nessa questão de estágios. Ele coloca que o padrão ouro é o TOTG, mas ele não considera aquele critério de 1 hora, né, que foi proposto há pouco tempo atrás, né? Se você tivesse o TOTG com 1 hora acima de 195, já seria ali o pré. Então, não coube nesse contexto. Talvez até porque não tem estudo aplicando isso. Mas do mesmo jeito também não tem estudo do CGM. Uhum. Cabe a gente interpretar qual é a importância disso, né? A importância é que a gente tem algumas drogas que atrasam a evolução desses estágios 2 para o estágio 3, né, de a evolução. E tem algumas drogas que, mesmo no estágio 3, ali 2 para 3, ele mantém uma preservação de célula beta, né? Mantém algum nível de secreção de peptídeo C positivo no paciente que já tem desglicemia, sendo isso autoimune. Problema, a gente não tem estudo de desfecho, a gente não tem estudo mostrando que isso tenha melhora em relação à incidência de complicação microvascular, macrovascular, em relação à dose de insulina depois de 5 anos. Aí não tem nada disso. A gente tem até 1 ano ali, o segmento 1 ano, 2 anos, para mostrar algum benefício de atrasar. Mas a gente não tem se isso realmente vai ter uma repercussão clínica, né? Então, cabe você expor o paciente a um imunomodulador de alguma maneira, né? Se talvez a consequência dessa imunomodulação em relação ao próprio diabetes tipo 1, né? Então, considerando o custo também, isso, né? fica um ponto aí para se avaliar.